tudo bem? Bem-vindo novamente. Obrigado. Vamos lá. Rogério, você sabe que o Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, né? Ficou com medo lá do Xandão. Aí o Felipe Barros, que é o brother dele, fez um vídeo agora, um vídeo que ele, no Congresso Nacional, né? Vamos ouvir um pouquinho, depois a gente comenta esse assunto aí da fuga do Bananinha. Coloca aí, pode botar o play aí. Ontem foi um dia histórico no Parlamento Brasileiro. O deputado e meu amigo Eduardo Bolsonaro, brasileiro, que mais recebeu votos para essa casa na história, se exila para fugir de uma iminente perseguição às suas liberdades e da sua família. É mais um capítulo triste da recente história no Brasil, onde a democracia é uma palavra quase sem sentido, onde um grupo político, nós, a direita, foi escolhido para ser eliminado da vida pública. Mas eu pergunto a todos vocês, há democracia sem a direita? Há democracia que não suporte o debate de ideias? Que suprima as liberdades? Que criminalize opiniões? Evidentemente que não. A despeito de combate a um suposto extremismo, se pratica o pior extremismo de todos, o da coerção estatal e o da judicialização da política. Por esse contexto, o ato do Eduardo é heróico e deixa mais claro ainda para a comunidade internacional o que está acontecendo no nosso país. Todas as minhas condolências ao Eduardo, à sua família, ao presidente Bolsonaro, o maior líder dessa nação, perseguido pelos nossos opositores políticos. Logo, é com imensa responsabilidade que recebo a missão do presidente Bolsonaro e do meu partido, PL, para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Trincheira tão importante para que resgatemos a nossa verdadeira soberania, nossas liberdades, para que a nossa democracia volte a ficar de pé. A Credem será, sem dúvidas, uma importante ferramenta institucional para o diálogo com o mundo, onde poderemos deixar claro que a vontade dessa casa, a vontade do povo, é soberana na democracia brasileira. Onde levaremos a nossa Constituição como o único baluarte que rege com legitimidade a sociedade brasileira. É importante lembrar que não há soberania sem povo. Fora do âmbito popular, o desejo dos povos, as liberdades, sua cultura, seus hábitos e leis são governados pelo voto. Temos inúmeros casos de interferência indevida na nossa democracia. Algumas que hoje são a base que sustenta a censura, que fomenta o fim das liberdades e, por consequência, também a nossa democracia. As relações internacionais têm que ser pautadas, sobretudo, na ideia de Estados-nações fortes, culturalmente soberanos. Mas hoje, infelizmente, não é o que assistimos no Brasil nas últimas décadas, onde fundações internacionais usam o seu poderio econômico para influenciar na política local. Acabamos de assistir, por exemplo, o escândalo da USAID, e já é público o quanto ONGs pautam a circulação de ideias no Brasil. Inclusive eu tenho um projeto de lei, de minha autoria, barrando esse processo. O PL das ONGs visa oxigenar a democracia brasileira, que no momento é sufocada por pautas internacionais artificiais alheias à nossa gente. Portanto, essa casa, símbolo do povo, resistirá, assim como já resistiu algumas vezes à tirania daqueles que acreditam poder estar acima das leis. Povo brasileiro, contem comigo, contem com o PL, com a oposição, com todos aqueles que amam esse país. A nossa soberania é aquela que vem da autoridade popular, o genuíno e expresso desejo de uma nação. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe sempre. Espetacular. Rochinha, seus comentários sobre essa peça de obra de arte aí. Isso aí, por mais esforço que você faça, não dá para levar a sério, né? É um método que usa mentira, a falsificação, a dissimulação como instrumento de fazer política. Então, eu não vejo como se deva levar isso a sério. A sociedade brasileira está voltada a problemas concretos. Nós temos aí o problema da inflação, nós temos aí o problema do câmbio, nós temos aí o problema do juro, da Selic alto, né? Problemas graves que atrapalham demais o crescimento do país. Temos discussões no Congresso Nacional em torno da reforma tributária. Agora, ontem o governo encaminhou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000,
uma forma de aplacar o sofrimento dessas pessoas no Brasil, compensando com um aumento um pouquinho da carga tributária de quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Então, os problemas são reais, os problemas do país, né? E esses caras ficam aí com essa coisa de ditadura, de cerceamento de liberdade de expressão, são essas pautas que efetivamente não interessam, né, a sociedade brasileira tal como ela está envolta nos seus problemas hoje. E a prova disso foi a manifestação de Copacabana. Eles previam 1 milhão de pessoas e apareceram 18 mil pessoas. Então, isso é sinal eloquente de que eles estão dessintonizados com as preocupações do povo, né? E isso tem um problema. É um problema concreto. Essa coisa, essa ida do Eduardo para os Estados Unidos é uma tentativa desesperada de tentar pautar o debate político. Não vão conseguir, isso aí não vai acontecer. É pouco provável que eles consigam instrumentalizar a Comissão de Relações Exteriores para esse propósito. As pessoas estão vivendo aqui no Brasil, estão vivendo aqui, não tem nenhuma ditadura, não tem nenhuma tirania, não tem nada que se assemelhe às palavras que eles usam. É meio que quando alguns setores de esquerda falam que o governo do Bolsonaro era um governo nazista, as pessoas olhavam aquilo e diziam, isso aí não é um governo que tem traços preocupantes de fascismo, mas está muito longe de ser. Então, assim, essa desconexão, certo, vai levar ao isolamento, eu não tenho dúvida disso. É apenas uma questão da inflação ceder um pouco, de o Banco Central conseguir inverter essa curva dos juros. Eu acho que o Brasil entra o ano 2026 ajustado, e esses caras vão ficar falando isso aí, paciência, né? Não temos que conviver com isso, não tem outra forma. Henrique? Não, assim, hoje eu fui surpreendido, eu acabei sendo o autor dessa matéria, eu tinha acabado de entrar no turno e aí saiu o discurso desse rapaz, assim, né, dá para classificá-lo de 3 formas, né? A primeira, assim, essa pérola dele, né, é um poliglota, fala português e várias merdas, né, assim, de monte. Segundo, melhor ouvir isso do que ser surdo, não é mesmo? E terceiro, palavras belíssimas, só perdem para o silêncio. Gente, o que acontece no caso do Felipe Barros, aí, como o Rocha bem acentuou, isso é método. Método. Nem ele acredita nisso. Nem ele acredita nisso aí que ele está falando. Denunciar a comunidade internacional. Eu vivo no exterior já há algum tempo e circulo por outros países também. O Bolsonaro é visto por toda a comunidade internacional, inclusive por políticos de direita, centro-direita e direita convencional. Ele é visto como um bandido arruaceiro, um criminoso que causou graves prejuízos ao Brasil e ao mundo no período da pandemia da Covid-19 e um cara que se envolveu com o mais sorrateiro dos atos antidemocráticos, que é a tentativa de um golpe de Estado. Então, assim, ele é visto no exterior dessa forma, né? Segundo, perseguição. Eu sempre tento entender como é essa ditadura do Felipe Barros. Porque ele está ali sentado nesse exato momento, né, dentro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Ele está lá, um verdadeiro poliglota, né, falando português e várias merdas. Ele está atacando o governo, falando esse monte de coisa. Ele levanta dali, entra no carro dele, vai para casa, vai jantar e está livre aí. Tem imunidade parlamentar, goza de prerrogativa de foro. Então, assim, é muito louca essa ditadura. É a ditadura que quer eliminar o Bolsonaro. Só que no carnaval, há 2 semanas... O Bolsonaro estava com um jet ski Kawasaki de R$200 mil, dando o cavalo de pau no Mar Azul de Angra dos Reis. Com o Malafaia atrás. Com o Malafaia atoladinho atrás, agarradinho nele ali, sarrando ele. Então, assim, é uma baita ditadura. Eduardo Bolsonaro está com o passaporte, não perdeu o passaporte,
volta para o Brasil quando quiser, volta para os Estados Unidos quando quiser, fica na ponte aérea, abandona a hora que quiser o mandato, vai arrumar até emprego lá tendo visto de turista, o que é ilegal e crime lá nos Estados Unidos. Eu não sei que ditadura é essa. A ditadura é que um anda de jet ski, o outro passa o dia inteiro falando uma tonelada de esgoto no parlamento, sai de lá, pega o carro, vai para casa, no fim de semana vai passear com a mulher, vai no shopping. Que ditadura é essa? Essa gente é ridícula. Mas o Rocha, ele assinalou bem. A gente não pode perder essa noção de como a coisa é esquadrinhada. Isso é método. Nem ele acredita nisso, ninguém acredita nisso. Isso aí não é conversa para doido, como eu digo lá na chamada da matéria. Não é papo de doido, é papo para doido, o que é diferente. Ele está passando sobre o gado digerir. Né? Mas, assim, nem ele acredita nessa bobagem. O duro é ter que pagar imposto e salário para um cara desse, que agora vai passar 24 horas por dia falando esse caminhão de groselha e a gente aqui pagando o salário dele e ele falando esse monte de bobagem. Pois é. Rochinha, ele agora... Eu não nem... Essa informação até tinha comido mosca. Mas ele próprio fala, né? Ele agora é presidente da Comissão de Relações Exteriores. É porque ontem falaram que seria o Zucco, né? Mas ao cabo elegeram o Felipe Barros, que é um dos mais extremistas, né? Então, vai atrapalhar uma comissão importante, né? Uma pena aí que esteja na mão de um extremista, mas na realidade vai ser neutralizado, porque no Congresso Nacional eles não vão querer nenhum tipo de extremismo nessa comissão, porque ninguém quer rasgar dinheiro, né? Por exemplo, eu digo assim, quando eu falo extremismo, arrumar briga com a China, né? Que o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro, eles querem puxar o saco da direita americana, arrumando briga com a China aqui no Brasil, né? Só que o Brasil depende de exportação para a China, e o agronegócio depende de exportação para a China. Então, eu acredito que eles vão neutralizar qualquer loucura aí do Felipe Barros. Agora, eu achei curioso, Rochinha, que ele presta condolências para o Eduardo Bolsonaro. Até onde eu sei, não se fala condolências nessa situação. Você presta solidariedade, né? Aí parece que ele realmente assumiu aquela metáfora de que o Bolsonaro organizou um cortejo fúnebre nesse domingo em Copacabana, né? Teve uma pessoa que escreveu aí uma metáfora muito, muito engraçada, um cortejo fúnebre, porque foi tão triste, tão melancólico, que pareceu mais um cortejo fúnebre, né? Mas, enfim, Rochinha, vamos falar um pouco de economia. Tem um gráfico aqui legal que eu achei... Bota aí esse gráfico da economia, do crescimento econômico. Olha só que bonito esse gráfico, ó. Que o Lula conseguiu os melhores 2 anos, né? Em mais de 8 anos, em vários governos, né? O outro campeão tinha sido o próprio Lula e o primeiro mandato da Dilma. Achei bonito esse gráfico aí. Agora, por outro lado, você tem uma campanha da Faria Lima contra o Lula. Saiu hoje uma pesquisa aí, essa pesquisa da Quest, que eles entrevistam aí alguns operadores da Faria Lima, os ricaços da Faria Lima, e que eles não gostam do Lula. Eu achei até engraçado que o Lula melhorou um pouquinho, ó, Rochinha. Ele tinha 90 de rejeição, caiu para 88, né? E o positivo saiu para 4 aí, ou seja, já tem que são poucas pessoas que eles entrevistam, acho que são uns 200, teve um que passou a gostar do Lula. Como é que você vê essa situação aí, que a economia está bem, a inflação até começou a cair já? Como é que você vê essa campanha da Faria Lima contra o Lula? Assim, eles, apesar dos números positivos do governo, o que eles querem é privatizar, né? O que eles querem é reduzir o tamanho do Estado e fazer a pilhagem, se apropriando daquilo que o Estado for abrindo mão em matéria de empresas, serviços, onde o Estado atua. E esse governo aí não vai fazer isso, não vai privatizar Correio, não vai precisar mexer na Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc. Então é o seguinte, e é um governo que tem uma tendência de intervir dentro das possibilidades que o capitalismo brasileiro oferece, intervir na economia e usar o Estado como indutor de desenvolvimento. Então isso desagrada profundamente eles.
Agora, se o mercado financeiro tivesse alguma importância, eles teriam eleito o Meirelles, presidente da República, em 2018. Se tivesse alguma importância em matéria eleitoral, eles teriam reeleito o Bolsonaro, né? E não conseguiram. Eu penso o seguinte, nós temos que nos concentrar no principal. Quer dizer, o principal para nós, nesse momento, é a economia. Eu acho que o acerto da base à esquerda do governo, que está dentro e fora do governo, manter a coerência ideológica, manter a relação forte com o legado dos governos Lula, que você mostrou aí no gráfico, tirando aquele período do segundo mandato da Dilma, que de fato foi um caos, uma tragédia. No mais, o povo tem uma lembrança doce dos governos do Lula e que esse bom desempenho que o governo está tendo tende a reforçar isso, né? Como você disse, a inflação começa a ceder, o governo está tomando providências para resolver, assim, de maneira, ainda que improvisada, os gargalos que nós temos, e vai, na medida do possível, fazer investimentos para corrigir definitivamente os gargalos que nós temos. Nós temos um problema seríssimo no Brasil com a Conab, que foi demolida pelo Bolsonaro, precisa ser reconstruída. Isso está sendo feito. As pessoas não têm notícia, não acompanham, mas está sendo feito um trabalho lá pelo Edgar Preto. Inclusive, ele veio ontem aqui. O Rochinha caiu. Rochinha, a gente vai começar outro bloco. Só trouxe de volta, estava bem despedido de você. Tudo bem? Grande abraço, meu camarada Zaratini. Força! Eu acho o seguinte, essa conversa esse caminho que eles escolheram é o caminho para o fracasso, porque assim, a mentira ela não consegue caminhar, andar muito longe, do jeito que está sendo colocada, né? Então, acho que isso aí não tem futuro. Na medida que o governo consiga ter mais avanço na questão econômica, o bolsonarismo vai caminhar para o isolamento e nós vamos nos livrar disso, dessa doidice, desse sanatório, né, intelectual que eles estão querendo nos impor. Um grande abraço a todos. Abraço, Rochinha.